Isso. Então, eu queria agradecer ao Serviço de UVITS pela reunião, pela apresentação do caso. Que vai apresentar o caso a Samia Navas, que é Fellow de Retina e UVIT. Então, Samia. Boa noite. Como o Dr. Sérgio já me apresentou, eu vou apresentar o caso clínico da reunião de hoje. Gostaria primeiramente de agradecer ao Dr. Irata, a doutora Joyce e o Dr. Sérgio Pimentel pelo auxílio na elaboração, também ao Rui por ceder o caso e pelo auxílio na elaboração. Trata-se de uma paciente do sexo feminino de 39 anos, parda, professora, natural e procedente de Taboão da Serra. Ela se apresentou com uma queixa de baixa acuidade visual em ambos os olhos há 15 dias e referia também desconforto e hiperemia no olho direito há 2 meses, com essa baixa de visão progressiva. Além disso, estava associada a cefaleia de moderada intensidade e a zumbido. Ela não tinha nada digno de nota quanto aos antecedentes pessoais, oftalmológicos e histórico familiar. O exame ocular, ela apresentava uma visão de conta-dedos 30 centímetros no olho direito e movimentos de mãos no olho esquerdo. A pressão dentro da normalidade em ambos os olhos e na biomicroscopia, ela apresentava uma simetria em ambos os olhos com injeção ciliar de uma cruz, 2 cruzes de células na câmara anterior, 2 cruzes de flare, com sinéquias posteriores, fáscia com cristalino transparente e uma cruz de células no vítreo anterior. Na fundoscopia, foi visto descolamento de retina exudativo com bolsões elevados em todos os setores da retina, também em ambos os olhos. Na ocasião, realizamos o ACT, que a gente pode observar no olho direito um descolamento seroso, com septações no interior e pontos hiperrefletivos com alterações de continuidade na zona elipsoide do EPR, visto em ambos os olhos. No olho direito, no olho esquerdo, dificultado pelo grande descolamento na região macular. Na anjo, havia a presença de pontos hiperrefletivos desde as fases mais precoces, que aumentaram de tamanho e intensidade ao longo do exame, que podemos chamar de pinpoints, e pooling nas fases mais tardias nas áreas de descolamento de retina, também em ambos os olhos. Na endocianina, a avaliação está um pouco prejudicada pelas áreas de descolamento de retina, mas é interessante para a gente ter noção da extensão do descolamento em ambos os olhos. Na investigação laboratorial, ela apresentava um aumento da celularidade com predomínio linfomonocitário no líquor e o restante de exames laboratórios e rastreio infeccioso, todos negativos. Então, diante desse quadro de uma paciente de 39 anos, que na apresentação tinha uma uveite difusa bilateral, aguda e simétrica, com descolamento seroso bilateral, apresentando pinpoints na anjo e com um histórico de ausência de trauma associada a cefaleia e zumbido. Nesse quadro, com esses exames, com essa história, o diagnóstico já é bastante sugestivo de doença de Vogt-Koyanagi Arada e é realmente o diagnóstico dessa nossa paciente. A nossa conduta, então, foi pulsoterapia com metilprednisolona, 1 grama dia por 3 dias, e teve alta com prednisona oral 1 miligrama por quilo, com desmame lento e gradual, associada à azotioprina, e o tratamento tópico com prednisolona de 4 em 4 horas e tropicamida em ambos os olhos. Durante a evolução, no primeiro mês após a pulsoterapia, ela ainda estava em uso de prednisona e azatioprina. Ela se apresentava com uma acuidade visual melhor, de 0,5 no olho direito e 0,4 no olho esquerdo. Também melhor do descolamento seroso, como podemos ver aqui na imagem ao lado da retinografia. Ela apresentava uma melhora no aspecto do OCT, embora ainda com algum fluido subretiniano, e o espessamento da coroide em ambos os olhos,
E na endocianina, como podemos observar aqui ao lado, a melhora realmente, né, das áreas do descolamento, ainda apresentava dark dots na periferia e alguns no polo posterior, e uma piora funcional que foi confirmada pelo ERG. Então, ela não apresentava uma resolução completa do quadro inflamatório e essa piora funcional confirmada pelo ERG. A nossa conduta, então, foi uma nova pulsoterapia com metilprednisolona, 1 grama por 3 dias. Foi feita a pulsoterapia e ela ainda mantinha-se em uso da prednisona oral e azatioprina. E após essa nova pulsoterapia, a segunda pulsoterapia, a visão apresentava de 1 em ambos os olhos, com uma melhora no aspecto do OCT, com resolução do fluido subretiniano, ainda que com algumas interrupções da zona elipsoide e disrupção no EPR, com a coroide menos espessa. E nessa ocasião, eu gostaria de chamar a atenção para esse achado com um aspecto denteado na plexiforme externa em ambos os olhos, e que no OCT anface tem o aspecto desses anéis circunferenciais que é descrito como o sinal de fingerprint. Ela apresentava em ambos os olhos um achado bastante interessante que vamos discutir mais detalhadamente a seguir na revisão. Então, durante o acompanhamento, ela teve alguns episódios de reativação do segmento anterior da doença, com o aumento da celularidade na câmara anterior, e durante essas reativações, a nossa conduta foi o aumento da imunossupressão para o controle, porém no ano 1, mês 3 de acompanhamento, ela evoluiu com uma piora da acuidade visual no olho direito, com uma visão de 0,7 e 1 no olho esquerdo. Também surgiu uma catarata subcapsular que poderia explicar essa piora da acuidade visual, mas que novamente ela teve uma piora confirmada pelo ERG, e além disso, a reação anterior, embora melhor nos últimos 4 meses, ela mantinha-se persistente. Então, nessa ocasião, optamos pela troca da azatioprina pelo micofenolato. No mês seguinte, no ano 1, mês 4 de acompanhamento, ela tinha uma nova queixa de baixa de visão em ambos os olhos. Ela apresentava uma visão de 0,5 e 0,3, com atividade no segmento anterior, 3 cruzes de células no olho direito e 2 cruzes no olho esquerdo, também com células no vítreo anterior, 2 cruzes no direito e 1 cruz no esquerdo, e a catarata subcapsular que eu já tinha descrito anteriormente. Então, no OCT, nessa data, a gente consegue observar um aumento da espessura da coroide no OCT com fluido subretiniano no olho esquerdo e a presença da membrana neovascular peripapilar também no olho esquerdo. Então, diante desse quadro inflamatório, com a presença da membrana peripapilar no olho esquerdo, a nossa conduta foi uma nova pulsoterapia com metilprednisolona e 3 injeções de Avastin nesse olho com intervalo de 4 semanas. Ela teve uma boa resposta, como a gente pode ver aqui na imagem ao lado, teve uma melhora do fluido subretiniano próximo à membrana neovascular. E então, resumindo, trata-se de uma paciente de 39 anos, parda, com dor, hiperemia e baixa acuidade visual, mais importante no olho direito há 2 meses, associada a cefaleia e zumbido, com um diagnóstico de doença de Vogt-Koyanagi arada. Durante a evolução, ela fez 3 pulsoterapias, evoluiu com uma membrana neovascular peripapilar no olho esquerdo, tratada com injeção intravítrea com Avastin, associada à imunossupressão sistêmica. Foi feita também a cirurgia de catarata no olho direito e no olho esquerdo, e atualmente ela está próximo ao 4º ano de acompanhamento. Ela mantém em uso do micofenolato de 1,5 grama dia e prednisona 12,5 miligramas ao dia, com uma acuidade visual de 1 em ambos os olhos, sem atividade no segmento anterior e também
sem células no vítreo anterior, ela é pseudofácica em ambos os olhos, com alívio no saco capsular. Então, diante desse quadro, dessa paciente, com esse quadro atual e todo o histórico de evolução, eu gostaria de abrir para discussão, saber a opinião dos senhores, dos pontos mais interessantes do caso, quanto ao tratamento da membrana neovascular e como os senhores pensariam em realizar o segmento e o acompanhamento dessa paciente, que é um grande ponto de discussão para a doença. Perfeito, perfeito, Samir. Então, a gente tem um segmento longo, super bem documentado de paciente com Harada. Então, a gente vai fazer a discussão da seguinte forma: eu vou pedir para a Cleide, para o André, para o Jorge Rossi e para o Carlos Veloso fazerem algum comentário de algum ponto que eles achem interessante para discutir da evolução, pontos distintos. E daí, depois, a gente pergunta para o Irata e para a Joyce alguns pontos mais específicos. Pode ser assim? Então, quem de vocês quatro gostaria de fazer algum comentário? Se puder começar, fica à vontade, um dos quatro para começar. Bom, eu posso começar. Oi. Eu só queria comentar primeiro que o que tem de interessante nessa doença é que, apesar dela ter essa reação inflamatória extremamente importante e grave no início, ela responde muito bem a corticoide e, apesar de todas essas alterações no fundo de olho, o paciente costuma voltar a ter uma visão boa, mas, apesar disso, ela exige um acompanhamento constante, porque ela reativa, e ficou muito claro aí, reativa com grande frequência, então exigindo imunossupressão e, às vezes, até pulsoterapia. E a maneira de acompanhar é uma avaliação multimodal que tem que ser bastante ampla, né? Incluindo, inclusive, eletroretinograma, além de OCT, anjo, porque nem sempre só a reação de câmara anterior e de câmara vítrea é suficiente para a gente detectar as recidivas. E, especificamente, só queria comentar esse achado do fingerprint, até porque eu fiz parte da avaliação da descrição desse sinal, que é muito interessante, não aparece em todos os pacientes, mas que provavelmente está relacionado com essa exudação inicial muito importante. Tem algumas teorias, uma de que haja um evento tracional ou puramente exudativo, mas quando a retina reaplica, existe esse aspecto denteado aí na camada de Henle e que no anface aparece como um fingerprint e que até agora não tem assim, uma definição muito importante em relação a prognóstico, mas é um sinal muito interessante. Ótimo, Cleide. Depois a gente vai mostrar Sérgio, Fala, Irata. Pode falar. Coloca só na fluoresceína. Eu vou falar uma coisa. Eu tinha visto esse caso anteriormente, tá? E eu não tinha prestado atenção num detalhe que agora que a Sâmia apresentou me chamou muito a atenção e eu gostaria de ouvir a opinião de vocês. Coloca na fluoresceína inicial, Sâmia. Esse aspecto da fluoresceína inicial tem uma característica, deixa no lado esquerdo, que é o lado que para mim chama mais atenção, que foge um pouquinho do padrão que a gente vê na fluoresceína da doença de Harada. Eu queria ouvir a opinião de vocês em relação a isso, ao aspecto desta fluoresceína especificamente. Eu vou ser mais direto para facilitar. Veja bem, geralmente o que nós encontramos? Encontramos pinpoints, que são esses pontos hiperfluorescentes precoces, que levam um acúmulo do corante no espaço subretiniano. Então, você tem os pontos hiperprecoces, que levam um pooling do corante nas fases tardias, nas áreas de descolamento. Não é o que eu vejo aqui nesse exame. Eu queria como é que vocês interpretariam esse aspecto em particular, Sérgio? Isso é uma coisa que eu não tinha prestado atenção, agora que eu prestei atenção, tá? Eu já tinha visto esse caso antes, eu não tinha tomado conta para esse detalhe. A minha impressão é o seguinte: nas áreas que você não tem um descolamento seroso grande, você vê os pinpoints, certo? Você tem áreas escuras de descolamento seroso maiores em que você não vê, tá certo? Concorda até aí? Sim, concordo.
Então, esse descolamento seroso está fazendo um bloqueio. Em que sentido um descolamento seroso, fluido, faria um bloqueio? Ele faz um bloqueio se o conteúdo proteico for muito grande. Então, é como se tivesse um conteúdo que bloqueasse mais a imagem do EPR que está fazendo vazamento. Eu acho que você tem vazamento aí, mas esse vazamento não está sendo identificado pelo conteúdo proteico alto do líquido subretiniano. Ele é muito alto, tem um conteúdo proteico grande, então ele deve fazer uma imagem de bloqueio. Tá? Eu não sei o que vocês acham, Cleide, André, Jorge e Carlos. Não, mas, Sérgio, só para assim, é que quando você tem o vazamento, quando você faz quer dizer, o mais comum é a gente ver essa área de descolamento com pooling do corante, e que não é, quer dizer, e que você acha que é só pelo aumento do teor proteico que está bloqueando, porque eu esperaria que tivesse corante nesse líquido, entendeu? Nessa área descolada. Do olho direito, né? No polo posterior, no direito tem. No direito, no esquerdo também, nessas outras áreas, né? Mas o habitual, o pooling que forma na área de descolamento é ser um acúmulo de corante. Então você tem uma alteração fluorescente. Agora, a bem da verdade, se você tiver um bolsão muito grande, já tem muito líquido ali. Eu entendo que esse líquido bloqueia o que você está vendo atrás desse líquido, e o que vazou, que levou à formação do pooling, não permite que a gente veja essa alteração hiperfluorescente. Mas mesmo nos casos que a gente não é o mais comum, por isso que me chamou a atenção, Sérgio, só por isso. Então, eu entendo, é interessante. Quer ver? Olha, vê essa imagem, só para a gente ver isso. Essa imagem do olho esquerdo está embaixo, 5,41, tem pinpoint escrito embaixo aqui, tem a setinha marcando o pinpoint, está vendo? Sim. É praticamente impossível você não ter a continuidade desses pinpoints embaixo do descolamento seroso. É que você tem, mas você não consegue visualizar, eu imagino que seja pelo líquido, pelo fluido subretiniano ser um pouco diferente nesse paciente do que nos outros que a gente costuma ver normalmente de arada, entendeu? Então, a característica talvez particular dessa paciente seja uma exudação grande num conteúdo proteico que faça esse bloqueio, isso que eu imagino, porque o outro sentido seria uma isquemia que você não vê, e quando a gente vê a resolução do quadro, a gente vê que você tem uma alteração pigmentar difusa, homogênea na retina. Essas áreas de descolamento seroso, quando esse líquido é reabsorvido, no mês 3, que a gente vê ele reabsorvido, ela não é diferente de outras áreas com sinais de isquemia, não, ela é semelhante. Então, acho que essas áreas você tem um efeito de bloqueio só, do EPR que está vazando embaixo. Eu imagino que ele está vazando, mas a gente não vê esse pooling porque o líquido em cima está bloqueando isso. Eu acho que isso é uma ideia. Não sei se isso é real ou não, e talvez por isso, talvez seja uma característica dessa paciente eventualmente ter tido o descolamento bacilar, tá? Por essa alteração proteica eventualmente, e tenha tido o fingerprint sign. A gente tem que, talvez vocês tenham que rever e ver se tem se pode existir essa correlação. No OCT estrutural, a gente vê o conteúdo hiperproteico no descolamento seroso, normalmente é um descolamento, em central serosa a gente vê isso, tem um conteúdo fibrinoide, sabe? Mas assim, não é usual, Irata, é só uma hipótese que eu estou fazendo, porque eu acho que não tem outra aqui. Então, a gente está vendo uma imagem de bloqueio. Não sei se alguém tem outra ideia. Cleide, André, Jorge, Irata, se quiser comentar de novo. Eu concordo, Pimentel. Acho que, como ele é bem delimitado, deve ser exatamente onde está o limite do descolamento, e o bloqueio é por proteína, algum conteúdo do próprio descolamento, que não impregnou no corante. Eu acho que, de repente, revisar os cortes de OCT dessas áreas, né, e revelar um material hiperreflectivo, né, nessas áreas, eu acho que poderia reforçar essa hipótese, né? Sim, com certeza. Jorge e Carlos, alguma ideia a mais aí? Não, eu estou com a internet muito instável. De vez em quando eu não escuto nada que vocês falam. É difícil de eu seguir. Entendi.
Tá. Também Podia nada, voltar nada um pouquinho acrescentar. voltar um pouquinho no ACT para ver se corresponde, se conteúdo proteico é enorme, olha. Você está vendo, Irata? Aqui embaixo, nessa última figura do olho esquerdo aqui, mesmo na de cima, as duas do olho esquerdo, a alteração de proteína, o aspecto hiperrefletivo do líquido subretinino é muito grande. Isso está bloqueando o EPR que está logo abaixo, né? Talvez no olho direito em cima não está tão nítido aqui, talvez pela vitreite associada, não dá para ver com tanta nitidez, mas talvez no olho esquerdo, com certeza, nesse corte, isso é bem evidente. E note que esse corte está passando um pouquinho acima do bloqueio que você disse. Então, se esse corte passasse um pouquinho mais embaixo, eu acho que ainda tem mais conteúdo proteico aí, hiperrefletivo subretiniano. Então, acho que esse é um motivo de você não conseguir. Isso aí faz uma barreira, um bloqueio da visualização do EPR, tá? Então, essa é uma hipótese. Todo mundo concordou, tá, Ira? Não, uma hipótese. eu aceito essa explicação. A única coisa um elemento que eu acho que possa ser diferente é que, assim, mesmo quando a gente via esses pacientes na fase mais aguda e fazia fluorescina na fase bem aguda, a área descolada, mesmo áreas bem elevadas, havia uma tendência a você ter um acúmulo do corante. Então, ser uma área hiperfluorescente. Talvez um descolamento mais antigo, se já tem mais tempo, talvez isso que vocês estão falando faça todo sentido, tá? Mas é que habitualmente o clássico é o pooling ser hiperfluorescente, tá? Não, isso eu percebi agora, na verdade. Eu já tinha visto esse caso, já tinha visto a apresentação da Sâmia e não tinha... Mas, Irata, eu acho que no ARADA é incomum você ver tanto material hiperrefletivo subretiniano, esse material subretiniano, como a gente está vendo aqui. Na central serosa, se a gente comparar, a gente tem um ponto de vazamento, mas tem uns descolamentos de central serosa que são muito fibrinoides também. E você vê o líquido subretiniano, ele é amarelado, e ele opacifica a visualização do EPR também, tá? Então, acho que mesmo na central serosa, em alguns casos, quando o ponto de vazamento é muito grande, a gente não vê o pooling direito na área de descolamento seroso, acho que pelo mesmo motivo. Então, talvez eu acho que essa hipótese é interessante, tá? Mas tudo bem. Então, é um ponto interessante para talvez estudar melhor, ou como o André falou, correlacionar, fazer uma avaliação multimodal para ver se faz sentido, tá? Um outro exame que eu acho que seria interessante da avaliação multimodal para confirmar essa suspeita seria a autofluorescência, né? A autofluorescência mostraria uma hipoalto, né, nessas áreas, né? Isso. Se fosse um líquido mais transparente, menos proteico, seria uma hiperalto, talvez, né? Isso. É possível. Uhum. Então, a Cleide fez um comentário dos pontos que ela achou interessante, o Irata fez essa questão. André, algum ponto você queira levantar aí do caso que você acha interessante para discutir? Ou... Acho que não, achei interessante esse achado do fingerprint, eu desconhecia na doença de Arada. É interessante a gente ver, depois a Sam vai fazer uma revisão, mas a gente tinha visto em fóvea plana, a gente tinha visto em trauma, o que mais? Tração, né? Vitreoretiniana. E a Lívia viu um paciente que a gente tem que publicar um amartoma combinado com a mesma lesão. Provavelmente por tração, porque os amartomas combinados têm membrana epirretiniana associada em geral, né? Jorge e Carlos, algum comentário aqui? Eu sei que talvez a internet do Jorge não possibilite ele ter visto tudo aqui. Algum ponto relevante aí que você queira destacar antes de o Irata e a Joyce comentarem? Jorge? Não. Hoje eu não tenho. Tá. Carlos, algum ponto aí interessante que você viu? Comparativamente? Também, eu acabei chegando um pouquinho atrasado, perdi grande parte do caso. Peço desculpas. Tá bom, não, tranquilo. Irata, eu tenho algumas perguntas para fazer para você e para a Joyce. É interessante aqui, porque essa paciente, durante o acompanhamento, ela teve recidivas, que foram tratadas com outras pulsoterapias ou com mudança da imunossupressão.
Então, eu acho importante a gente destacar aqui, para todo mundo que está assistindo, quais são os sinais multimodais, né? De sinais clínicos e de equipamentos que a gente possa ver, então, sinais multimodais, que indiquem atividade, ou seja, que a gente precisa aumentar o imunossupressor ou reduzir o imunossupressor. Essa é uma pergunta, tá? O segundo é um comentário de membrana vascular peripapilar. Então, a gente fez uma publicação junto com vocês, né? A gente tratou esses pacientes com antiangiogênicos, simplesmente. Eles não tiveram uma resposta boa de regressão da membrana, porque é uma membrana inflamatória. Ela se comporta diferente das membranas que a gente costuma ver em DMRI, em alta miopia. Ela se comporta mais de uma forma parecida com as membranas que a gente vê em choroidite multifocal e PIC. Então, elas respondem muito mais com o aumento do tratamento clínico associado à injeção de antiangiogênico, né? Então, você aumenta a imunossupressão ou troca a imunossupressão, né? Então, isso é importante. Essas membranas se comportam de uma forma diferente. Então, esse é um segundo comentário que eu queria que vocês fizessem. E o terceiro é na escolha da droga imunossupressora. A gente começou aqui com azathioprina, depois passou para miclofenolato, né? Esse é o esquema mesmo, tá? Então, essas três perguntas. Primeiro, sinais de atividade, avaliação multimodal. Segundo, de membrana vascular em membranas vasculares inflamatórias, essa no ARADA, né? Tratamento. E o terceiro, nas drogas de escolha de imunossupressão. E quando que você troca? Quando que você aumenta aqui? Porque eu vi que aqui, por exemplo, ela fez pulsoterapia, quando talvez ela pudesse ter aumentado o imunossupressor, a dosagem, né? Então, se vocês pudessem fazer esse comentário sobre isso. Trata-se... Joyce, quer começar você? Eu começo, você depois vai tá bom. Implementando. Então, acho que a Cleide colocou no começo alguns pontos bem importantes, né? Que a doença de Harada é uma doença que tem um bom prognóstico, né? Então, apesar de todas essas reativações e esse curso não linear da doença nessa paciente, ela tem uma visão final de 20/20. Agora, chama atenção, assim, desde o começo, alguns pontos que talvez nos façam pensar por que ela tem um quadro tão grave, né? Ela teve o início do tratamento um pouco mais tardio, né? Ela chegou e depois de 27 dias que ela começou o tratamento. Então, isso pode estar influenciando em parte. Agora, já desde o início, se a gente vê, mesmo na anjo, aquela inicial, que a gente não quer etnografia, ela já tem áreas de fibrose, né? E tem aquele descolamento bacilar que persiste ainda no primeiro mês. Aí a pergunta do Sérgio, como que a gente avaliou e por que nós fizemos a pulso, uma segunda pulso? Não tem um protocolo, né? Mas ela estava muito na fase inicial, com um mês. E o ERG, inicialmente, ele é bem comprometido, né? Então, é normal que no baseline o ERG esteja muito comprometido. Mas, nessa época, nós fazíamos já no primeiro mês um segundo exame. E você espera já ter uma melhora muito importante. No caso dela, teve uma piora, né? Então, nessa fase do estudo, o exame de eletroretinograma foi bastante valorizado, além da persistência da inflamação. Então, foi um conjunto, né, de sinais clínicos, que acho que esse ponto é bastante importante, a gente não relegar a parte clínica, né, do exame, e não ficar só baseando nos exames da avaliação multimodal. Então, foi um dos motivos de ela ter feito uma segunda pulso, tá? Poderia não ter sido feito, mas acho que nessa fase do estudo, juntando com o aspecto funcional, com uma piora bastante importante, então foi optado por uma segunda pulso. Quais sinais que nós valorizamos para decidir mudança de tratamento? Acho que no caso dela, a acuidade visual foi um aspecto funcional importante, que ela teve baixa de acuidade visual em vários episódios de reativação. Ela teve piora das células da cama anterior, que ela chegou a ficar com traços, com quase nenhuma célula, depois ela teve reativações. E a parte de exames, em todo estudo que nós temos feito, eles não foram
definidores de mudança de tratamento, isoladamente, né? Sempre foi um conjunto dos exames que demonstram uma atividade inflamatória da coroide, juntando com o aspecto funcional, que era o eletroretinograma. Então, assim, se vocês virem que nessa reativação que a SEMA está deixando, teve um aumento da espessura da coroide, mas teve também uma baixa acuidade visual, teve um aumento de células. Então, nós sempre valorizamos a parte clínica, a parte funcional, e os exames de imagem, eles contribuem na tua decisão, mas não de uma forma isolada. Então, com os estudos que nós temos feito, acho que isso que tem nos norteado. E a pergunta que sempre fica dos exames da avaliação multimodal, qual que seria o mais importante ou que nos ajude mais a poder ter um segmento melhor? É uma pergunta difícil, Hirata, acho que complementa, né? O que nós temos de mais acessível é o OCT com a espessura de coroide subfoveal. A endoscenina, quando disponível, acho que contribui, né, e ele contribui de uma forma mais direta, mostrando o quadro inflamatório da coroide. E nós temos usado também a angiofluoresceína, porque nós temos visto tanto a hiperfluorescência do disco como o vazamento periférico, que na doença de Harada não é uma característica que faz parte do quadro, mas esse vazamento periférico, até no polo posterior, a gente tem visto em muitos casos. Então, eu vou deixar excelente, por aqui, a Hirata continua. Falou um monte de coisas aqui, excelente, excelente. Hirata, algum complemento aí? Alguma coisa a mais? Alguma ideia? Primeira coisa, só para ser mais rápido, você falou da escolha do imunossupressor. Não existe nenhum estudo que compare os diversos imunossupressores. Por uma questão de custo, no nosso protocolo, a primeira droga é a azatioprina, até porque é fornecida pelo Sistema Único de Saúde, enquanto o micofenolato não. E o custo do micofenolato é sensivelmente mais alto, principalmente com a droga de referência, que é o Celcept. Agora, com os genéricos, caiu bastante o custo, tá? Então, esse é o único motivo que se começa com a asa. Tem muita gente, eu me incluo nesse grupo, acha que o micofenolato talvez seja um pouco melhor, mas não tem nenhum estudo que dê base para isso, mas, em termos práticos, o fator limitador é o custo. Só para esquematizar um pouquinho, Sérgio, uma das grandes contribuições que o trabalho que a gente tem feito, tem dado é o seguinte: tem alguns autores que preconizam que tenha que se zerar todas as recidivas subclínicas, ou seja, porque o que são chamadas de recidivas subclínicas? Aumento da espessura de coroide, aumento do dark dots, quer dizer, todas as alterações que só são diagnosticadas numa análise multimodal. Eu, particularmente, acho que esse não deve ser o parâmetro. Por que isso? Porque dos nossos pacientes, com 2 anos de estudo, mais de 90% tem uma acuidade de 20 e 25 ou melhor, e apenas 1/3 tem uma piora do ERG. Ou seja, se a gente for tratar todo mundo mais agressivo, e todos têm sinais subclínicos, então a gente teria que, teoricamente, estar tratando a mais, pelo menos 2/3 desses pacientes. Por isso que a gente acha que, eu, pelo menos, não considero isso como parâmetro norteador da terapêutica. Então, quais são os sinais que a gente valoriza para tornar a terapêutica mais agressiva? Fundamentalmente, piora funcional. Como você pode ver isso? Piora da acuidade visual, não explicável por uma outra alteração, como, por exemplo, a catarata. Piora do ERG, que, no entanto, a piora do ERG, o ERG é muito difícil de fazer na prática. No HC nós temos a Kyoko que faz, que tem uma confiabilidade muito grande, mas fora é muito complicado isso. Então, o que eu particularmente tenho valorizado como segundo, como uma outra forma de avaliação funcional é o campo visual. Quer dizer, se houver piora, significa que está piorando o quadro, tá?
A segunda condição, então, fora esses sinais clínicos de piora funcional, segundo, a presença de membrana neovascular, como você já chamou a atenção, que a gente tem que aumentar a imunossupressão, senão você não controla a membrana, essa foi a conclusão que a gente acabou chegando. E uma terceira condição é quando você tem recidivas clínicas que façam que a gente admita que possa levar a uma piora funcional. Por exemplo, reações de segmento anterior, uveíte anterior recorrente, que você precisa tratar colírio por muito tempo e fica dependente do colírio. Então, nessas situações, você também faz um incremento da imunossupressão. E, excepcionalmente, recidivas subclínicas, como aparentemente essa paciente teve com 1 ano e 4 meses. Essa situação de recidiva clínica posterior é muito pouco frequente, mas, evidentemente, quando presente, você implica na necessidade de um aumento na dose da medicação. Você perguntou pulsoterapia, Sérgio, é fundamentalmente, eu brinco, quando você quer apagar um incêndio, porque o aumento da imunossupressão com azatioprina ou micofenolato, você vai ter a dose efetiva depois de 2 a 3 meses. Então, num caso como esse, que piora a visão, descolamento na região macular, aumento da espessura da coroide, você quer uma resposta mais rápida. Aí, ou você faz um aumento de cortisona oral em dose, volta para 100 miligramas, mais de 1 grama quilo, ou você faz uma pulsoterapia, tá? Então, você poderia, talvez, até devesse também aumentar a imunossupressão, mas isso você vai demorar 60 a 90 dias para ter resposta. Então, você teria que fazer um incremento do corticoide, seja pulso, seja oral, em dose alta, para você ter uma resposta mais rápida. Acho que era isso, Sérgio. Perfeito, excelente, excelente. Responderam tudo aqui. Então, só para comentar que o grupo de uveíte, a Joyce Hirata e todos os colaboradores aí, um corpo de publicações enorme sobre Harada, né? E é o que a Sâmia vai mostrar agora na revisão. Então, é super bom conversar com eles e para a gente ter essa experiência que eles vivenciam com esses casos de Harada, né? Durante tanto tempo e com todos esses protocolos e com todas essas publicações. Então, é excelente isso. Obrigado pelas respostas, Hirata e Joyce. Então, Sâmia, eu acho que se você quiser fazer a revisão, depois no final, se a Joyce Hirata ou alguém mais quiser fazer algum comentário, alguma pergunta, tá? Tá, legal. Então, eu vou prosseguir. Só para mostrar os exames atuais da paciente, ela, no olho direito, apresenta alguns cistos intraretinianos discretos, um leve aumento da espessura da coroide. Na anjo, ela tem um extravasamento perivascular periférico, que a gente não tinha visto nas anjos iniciais, e na endocianina, ainda a presença de alguns dark dots, ainda que em menor quantidade do que o quadro inicial. Bastante semelhante em ambos os olhos. E aqui eu trouxe o ACTA de nervo do olho esquerdo também, para a gente ver que a membrana, após o tratamento, ela manteve-se inativa durante todo esse longo período de acompanhamento, em torno de 4 anos atualmente. No momento, a nossa perspectiva para ela é de um incremento da imunossupressão, mas que ainda estão sendo avaliado e discutido com o grupo de estudo. E alguns fatores prognósticos que acredito que já foram bem esclarecidos pela discussão. Então, eu vou partir para a revisão de literatura. A doença de Vogt-Koyanagi Harada, ela é descrita inicialmente como uma síndrome uveomeningoencefalítica. Ela é uma doença autoimune granulomatosa sistêmica que atinge os tecidos ricos em melanócitos, como o olho, em especial a coroide, o ouvido interno, meninges, pele e cabelo. Ela é uma reação de hipersensibilidade tardia mediada por linfócitos T e, a partir daí, desencadeada os fenômenos inflamatórios. Ela é uma importante causa de uveíte não infecciosa e apresenta predileção pelo sexo feminino, tem início em torno de 2ª a 5ª década de vida e pode se apresentar uma fase aguda e crônica. Na aguda, ela tem uma fase prodrômica com febre, cefaleia, zumbido e dor ocular.
E o quadro ocular na fase aguda, na fase uveítica, ela cursa com baixa de acuidade visual, uma uveíte difusa, bilateral, que pode estar associada à hiperemia de nervo óptico, meningite, com aumento de células e predomínio linfomonocitário, como a da nossa paciente, e um descolamento de retina exudativo bilateral. Então, sempre que a gente observar paciente com uma uveíte difusa, descolamento seroso bilateral, a gente deve considerar o diagnóstico de arada. Além disso, dessa fase aguda, ela pode apresentar uma fase crônica de convalescência com uma despigmentação difusa no fundo de olho, que a gente consegue observar na retinografia aqui abaixo, apresentando o fundo em pôr do sol. Pode ter também despigmentação na pele com vitiligo associada ou não à poliose, alopécia, e pode tornar-se crônica, ou então apresentar recorrências. E essas recorrências elas podem estar associadas a sinais clínicos, como alguns apresentados no caso de uveíte anterior, ou então uveíte posterior, e além desses sinais clínicos, ela pode ter alguns sinais subclínicos, como já descritos, como já mencionados agora na discussão. Mas, embora toda essa evolução, ela tem um bom prognóstico visual quando tem o diagnóstico precoce e o tratamento também feito de forma precoce e adequada. Alguns dos achados nos exames auxiliares de anjo na fase aguda tem um atraso na perfusão coroidiana, os pinpoints, como a gente descreveu na evolução do caso. Além disso, ela pode apresentar uma hiperfluorescência e extravasamento no nervo óptico, o pooling nas áreas de descolamento de retina, e nas fases crônicas, apresentar o defeito em janela nas áreas de despigmentação, especialmente. No OCT, a gente pode observar o descolamento de retina seroso com múltiplas septações, pontos hiperrefletivos interretinianos, descolamento de retina bacilar, o aumento da espessura da coroide, e também pode ter as interrupções na zona elipsoide de EPR, que pode ser vistas também nas fases crônicas. Na endocianina, ela também mostra um atraso de perfusão da coroide, pode estar presente os dark dots, que são pontos hipocianescentes, que gradualmente eles tornam-se isofluorescentes nas fases mais tardias. Também pode apresentar os fuzzy vessels, que são hipercianescências precoces com vazamento nas fases intermediárias, levando a uma hipercianescência difusa local, uma hipercianescência local. Além disso, ela pode cursar com algumas complicações. A catarata e o glaucoma, em vista do uso de corticoide prolongado, e a membrana neovascular, como apresentada na nossa paciente. O nosso serviço fez uma publicação em 2021 quanto ao tratamento das membranas neovasculares, como o Dr. Sérgio já mensurou também. Mostrou uma prevalência de 12,5% dos pacientes com arada apresentaram uma membrana neovascular. E, em geral, ela associa-se a piores resultados visuais e acredita-se que ela tenha um gatilho inflamatório para o desenvolvimento. E isso pode dificultar o tratamento, mostrando que o tratamento ele pode ser mais difícil do que outras membranas inflamatórias. Por isso é sempre importante ter o tratamento local e também o incremento da imunossupressão. Eu gostaria de falar também brevemente sobre o aspecto denteado na plexiforme externa, mostrado na nossa paciente. Diversos mecanismos foram associados com o achado das ondulações na plexiforme externa, e essas ondulações elas foram vistas em diferentes etiologias. Aqui na primeira imagem, a gente tem a histologia em um paciente com compressão do globo ocular por tumor retroorbitário, também associada a edema cistoide, papiledema, hipoplasia foveal. Aqui eu trago o caso do nosso serviço, apresentado pela doutora Lívia, com um amartoma combinado de retina EPR, com uma doença associada à neurofibromatose tipo 2. Também pode ter associação com membrana epirretiniana. E esses achados de ondulações na camada de fibra de Henle, ela apresenta-se como um aspecto de impressão digital ou anéis concêntricos no OCT anfase.
Alguns autores acreditam que essa distorção ela seja um mecanismo de proteção para os cones foveolares contra os vetores de tração e compressão, e assim preservam a visão central nessas situações. A gente escolheu esse caso para falar sobre o achado do fingerprint na doença de Vogt-Koyanagi-Arada, em que compôs uma série. A gente fez essa nossa publicação pelo nosso serviço desse ano, em 2022, que compôs uma série de casos seguindo o raciocínio das forças vetoriais de compressão, de extensão ou tração da retina para a formação desse quadro. Supomos que a compressão posterior, a quebra da barreira hemato-retiniana e do EPR, com formação de edema na retina interna, possam ser passadas para essas ondulações dessa camada de EM. Um outro ponto interessante visto pelo grupo de estudos da doença de Vogt-Koyanagi-Arada é que a presença do sinal denteado ele pode estar associado a um fator de bom prognóstico da visão central, corroborando que possa mesmo ser um mecanismo de proteção foveolar para esses pacientes. Muito obrigada pela discussão, excelente aula. Excelente, Samia, excelente revisão. Irati Joyce, algum comentário específico aqui? Sérgio, se tiver um espaço, esse estudo todo está sendo desenvolvido pelo Rui, e ele tem uma análise que ele só poderia dar só uma pincelada nesse aspecto final que a Samia colocou. O Rui está participando. Se puder, Rui, se puder colocar ele como co-anfitrião. Não precisa apresentar nada, é só falar, eu não pedi para ele preparar nenhum slide, mas só para mostrar o que nós estamos achando em relação à importância ou o entendimento do que esse sinal pode nos indicar, e ao mesmo tempo do bacilar, né, que esse paciente tinha os dois achados interessantes. Então, o Rui, que é o primeiro autor, já está de co-anfitrião. Rui, fica à vontade para comentar. Oi, doutor. Oi, tudo bom? Boa noite. Então, em relação aos nossos achados, que a gente tem observado no OCT, né, esse achado do denteado, do fingerprint, nós fizemos algumas associações e observamos que realmente ele tem uma associação com melhor acuidade visual dos pacientes, tanto no primeiro mês quanto os pacientes no primeiro ano, né? Então, talvez a presença desse achado realmente pode ser um fator protetor dos cones foveolares contra algum tipo de tração, seja pela compressão, e a gente acredita que talvez o choroidal bulging, né, que tem arada, possa ser um fator compressivo, ou mesmo o edema intersticial, num descolamento muito extenso. Agora, um outro fator que a gente tem observado no OCT também, prognóstico em arada, é a presença do bacilar no primeiro mês, né? Então, a persistência desse descolamento, a gente tem observado que ele tem uma associação com pior prognóstico fundoscópico, então os pacientes evoluem com maior porcentagem significativa de fibrose, área de atrofia, no polo posterior e sunset glow fundus, né? Assim como o eletroretinograma subnormal na maioria desses pacientes. Então, a gente tem observado a importância do OCT também na análise multimodal em arada. Basicamente isso. Perfeito, Rui. Estamos esperando as outras publicações, tá? Com esse tema. Sim. Ótimo. Joyce, Hirata, algum comentário a mais? Não, eu nada, Sérgio. Também acho que não, só agradecer essa oportunidade de trazer esse tema para todos. De novo, Joyce e Hirata, a gente tem esse privilégio de contar com vocês aqui na reunião, e todos os casos e as discussões são excepcionais, tá? Então, super obrigado por vocês participarem das reuniões com a gente, tá bom? E obrigado a Samia, obrigado ao Rui também pelos comentários, a Cleide, o André, tá? Ótimo. Obrigado. Nós que agradecemos também, Sérgio. É um prazer. Obrigada. Obrigada. Obrigado a vocês, Rui. Então, isso. Agora a gente vai colocar a imagem da semana. O Bernardo vai
Bernardo vai fazer essa pergunta para vocês da imagem. Bernardo, se você quiser compartilhar. Estou colocando aqui, professor. Tá. Pode Tá ir. certinho aí, professor? Tá. Bernardo R3 e vai fazer então vai mostrar para você essa imagem e questionar qual que é a causa disso. Vamos lá, Bernardo. Bom, boa noite a todos. Como o professor comentou, eu sou Bernardo, sou R3 aqui do serviço. Inicialmente, queria agradecer ao professor Sérgio pela ajuda na elaboração da imagem da semana de hoje. E a imagem, vou mostrar, na verdade, imagens de 3 pacientes. Os 3 pacientes são do sexo feminino, possuem idade entre 32 e 66 anos. Todas as pacientes eram rígidas e não possuíam qualquer antecedente oftalmológico relevante. As 3 pacientes tinham um relato de uma perda leve e moderada de acuidade visual há poucos dias e todos os quadros eram bilaterais. Então, em relação às imagens, essas são as imagens da paciente 1. A gente consegue perceber no OCT a presença notável desse líquido subretiniano, subfoveal, bilateral. Nas retinografias, na parte inferior, a gente percebe que existem outros locais de acúmulo de aparente acúmulo de líquido subretiniano. A gente não consegue perceber nenhuma alteração significativa nas angiofluorescinografias e na endocianina. De forma bem similar, o paciente de número 2, também com essa presença desse líquido subretiniano, que a gente não tem as fotos coloridas, mas a gente tem a angiofluorescinografia e a endocianina verde também sem alterações significativas. E na paciente 3, um pouco diferente, mas também de forma similar, a gente percebe esse líquido subretiniano, inclusive em outros locais, não apenas na região subfoveal, também no ACT e na retinografia colorida também esse aspecto. E, novamente, a endocianina e a angiofluorescinografia sem alterações significativas. E aí agora eu abro para hipóteses diagnósticas para esse quadro. Perfeito. Elas são inibidor de MEK? Então, as 3 são rígidas. Não usam inibidores de MEK. Não tem sinal, porque o que a Clei está falando é que inibidores da MEK podem causar essa alteração que, com o tempo, acaba evoluindo, eles alteram. É como se a droga fosse tóxica para o EPR. Daí você tem esses vazamentos. Então, você tem algumas drogas que são inibidores de MEK, mas em geral isso é usado para tratamento de melanoma, mais de uma forma menos comum para câncer de tireoide, câncer de pulmão de pequenas células, não pequenas células e protocolo de metástase de CA de cólon, né? Então, tem algumas indicações específicas, elas não tinham essa patologia e não usavam inibidores de MEK, mas é uma excelente hipótese, Cleide. Então, inibidores de MEK, tá? Simulando simulando uma central serosa. A central serosa a gente vê que tem diferenças aí, né? Porque a coroide é normal, não tem alterações no EPR, anjo normal, endocianina normal, né? Na central serosa você tem alteração toda essa avaliação multimodal, certo? Alguma outra hipótese aqui? Nanoftal? Elas ótima hipótese, então poderia ser descolamento seroso, mas o descolamento seroso dela aqui, Jorge, você vê que é pequeno e multifocal no polo posterior, né, próximo das arcadas. Você não fazia aqueles descolamentos grandes, inferiores, com alteração pigmentar. Nenhuma delas tinha, elas não tinham noftalmo. Tá? O quadro é unilateral, Sérgio? Todas bilateral. Quadro. Não, porque, a maculopatia idiopática aguda unilateral seria uma possível apresentação, mas, assim, por definição, seria um quadro unilateral, né? Unilateral, e as 3 são quadros bilaterais, e aí você tem uma perda visual significativa. E aqui a perda visual foi pequena, né? Tá? Mas tudo bem. Vocês estão falando... Oi, fala. Pode falar. Está me ouvindo? Estou ouvindo. Posso falar? Pode ligar. Então, tem um artigo que foi publicado que eu só li o resumo, eu não consegui ler ele todo, mas falava de uma maculopatia que
que simulava a maculopatia por MEC em pacientes que tinham usado uma tintura de cabelo, uma tinta de cabelo, uma Sabe como coisa assim. Sabe como é se chama tinta de cabelo? Chama o parafenilenediamina. caso? É exatamente isso. Exatamente esse artigo. Tá? E, então, mulheres que pintam o cabelo, ele não pode ter essa constituição aí, tá? Porque isso é tóxico por EPR. E o Bernardo vai falar, parabéns, Viviane, excelente. É esse artigo mesmo que você leu, esse que o Bernardo mostrou para fazer a revisão. O Bernardo eu que viu. achei bem curioso. Então, isso... Na época eu não consegui ele por completo. Perfeito, Lívia. Isso faz o mesmo mecanismo, Cleide, de inibidor de MEC. Isso, deve mexer com a aquaporina, né? É a mesma via de inibidor de MEC. Você acaba alterando o tie junction de EPR e mecanismo de aquaporina, né? Mesmo mecanismo. E aí mexe na bomba, né? Talvez tenham mais pessoas que eventualmente tenham isso, a gente sabendo disso, a gente faz o diagnóstico, certo? Fazendo o ACT. Então, Lívia, parabéns. É exatamente isso, tá? É um diagnóstico diferencial a mais, né, Cleide? De inibidor de MEC e citralcerose. Interessante. E agora o Bernardo vai fazer essa revisão do artigo que ele encontrou aí, é super interessante. Então, Bernardo, pode rever. Tá bom, professor. Como a Lívia comentou, eu tirei essas imagens desse artigo, publicado na Retinal Cases esse ano, em maio. Então, que seria uma retinopatia induzida por tinta de cabelo, que seriam imitando a retinopatia por inibidores da MEC. Vou trazer só a evolução das pacientes. Então, as 3 pacientes com a interrupção da exposição à tintura de cabelo apresentava uma resolução parcial, ainda que a paciente 2 apresentava uma resolução parcial ainda, as outras 2 apresentavam uma resolução total, inclusive com a recuperação de acuidade visual. E agora eu vou fazer uma breve revisão aqui do assunto. Então, em relação a descolamento seroso, a gente sabe que diversas patologias podem cursar com descolamento seroso, como foi comentado aqui, e eu trouxe algumas outras. Então, quadros de centralcerosa, como foi comentado, quadros de DMRI, como vai ser comentado no artigo em sequência, quadros de mieloma múltiplo podem causar descolamento seroso, a própria retinopatia por inibidores da MEC, e agora essa retinopatia tóxica também podem causar, e até oclusões vasculares. E aí vou focar a minha revisão agora nos inibidores da MEC e, por consequência, no artigo que eu trouxe da toxicidade. Então, os inibidores da MEC são fármacos utilizados para o tratamento de alguns tipos de câncer. Então, essa seria a via dessa proteína de tirosina quinase, que gera um controle da proliferação e da apoptose celular, e por isso que ela é tão importante no tratamento de alguns cânceres. Então, eu trouxe aqui alguns exemplos de fármacos e para que eles são utilizados. A principal utilização deles é no tratamento de melanoma, mas alguns outros tumores também podem ser causados. E sabe-se que esses fármacos podem causar algum grau de retinopatia. Desde os estudos iniciais deles já tinham algumas evidências, mas esse é um dos primeiros relatos de caso que faz a comparação da retinopatia pelos inibidores da MEC com a centralcerose, algo similar. Então, esse artigo aqui de 2013, ele traz essa paciente de 54 anos que estava em uso, apresentava esse descolamento seroso multifocal, principalmente em polo posterior e próximo às arcadas, e essa paciente estava em uso de um dos inibidores da MEC, e em 6 meses, sem o uso dessa medicação, apresentava uma resolução do quadro com recuperação de acuidade visual, inclusive. Falando um pouquinho da fisiopatologia, para essa condição, existem duas fisiopatologias propostas para essa doença. Então, a primeira delas, desse artigo da Suíça, ele traz que essa via de ativação da proteína MEC, ela poderia levar a um quadro de apoptose do EPR e uma disfunção do EPR que levaria a um quadro de acúmulo desse líquido subretiniano. Por outro lado, a outra hipótese fisiopatológica seria uma regulação das tight junctions do EPR via essa via de proteína da MEC,
que levaria a uma disfunção de aquaporina, como a doutora Cleide falou, que levaria, por fim, o acúmulo de líquido subretiniano. Como eu vou falar a seguir, essa condição não causa tantas alterações crônicas de EPR. E por essas alterações não estarem presentes, hoje em dia, a principal fitopatologia que é pensada pelos pesquisadores seria em relação à aquaporina e a regulação das estagjantes do EPR mesmo. E aí, fazendo uma analogia ao nosso quadro, eu encontrei esse artigo de 2016, que ele cita alguns quadros de toxicidade e alterações relacionadas ao uso dessa tintura de cabelo, que é essa parafenildiamina, e ele faz um relato nesse quadro que esse tóxico, esse fármaco, ele causa alteração nessa via de proteína da MEC de forma bem similar que os inibidores da MEC, e por isso que a gente consegue perceber que a toxicidade por ambas as medicações são tão similares no quadro das retinopatias. Em relação aos fatores de risco, tem esse artigo australiano bem interessante, de 2020, que ele fez um estudo de 247 pacientes em uso de inibidores da MEC. Ele encontrou que desses 247 pacientes, 29% apresentavam algum grau de retinopatia e 13% deles apresentavam uma retinopatia sintomática com algum grau de acuidade visual. E no próprio artigo ele descreve essa tabela à direita, demonstrando todos os possíveis fatores de risco que eles estudaram para a presença de retinopatia nos pacientes em uso de inibidores da MEC. E os achados que eles encontraram positivos foram a idade, então pacientes mais velhos tinham um maior risco de presença de retinopatia e a presença de algum grau de inflamação ocular também levaria a um risco maior de uma retinopatia pelos usos de inibidores da MEC. Em relação ao quadro clínico, essa doença é bastante similar ao quadro de central serosa, mas tem algumas diferenças bem marcantes. A primeira delas, que é a mais marcante, é a presença de líquido subretiniano multifocal e não apenas na região subfoveal. Então, a gente consegue perceber nesses OCTs a presença desses bolsões de líquido, principalmente em regiões de arcada, tanto arcada temporal superior quanto até arcada temporal inferior. E esse líquido represado em volta das arcadas, inclusive, é citado como dentro da possível fisiopatologia da doença, já que ela é uma toxicidade por um fármaco, e no nosso quadro de hoje, pela tinta de cabelo, os pesquisadores citam que esses bolsões tendem a se acumular em regiões perivasculares, pelo aumento da concentração do fármaco ou do tóxico nessa região perivascular. Então, a gente consegue perceber nesses quadros que esses líquidos subretinianos apresentam não só apenas na região subfoveal, mas também nas regiões perivasculares. Além disso, os pacientes não apresentam alterações crônicas de EPR e apresentam espessura de coroide normal. E esses dois pontos são bem importantes quando a gente vai fazer o diagnóstico diferencial com central serosa nesses pacientes. Em relação à acuidade visual, os pacientes em geral apresentam uma baixa acuidade visual leve. Esse artigo aqui de cima, de 2017, fez uma análise de 25 pacientes tentando comparar as alterações desses pacientes com pacientes com central serosa e percebeu que os pacientes perdiam até 2 linhas de visão, mas eles recuperavam essa acuidade visual após a interrupção do uso dos inibidores da MEC. Então, é uma baixa acuidade visual leve e reversível. Em relação ao uso desses fármacos por um longo período, esse foi o único artigo que eu achei que cita alguma possibilidade de alteração a longo prazo com o uso dos inibidores da MEC. Então, eles fizeram uma análise de parâmetros do OCT e eles encontraram que quanto maior o tempo de tratamento com o uso de inibidores da MEC, menor o volume retiniano e menor a espessura retiniana também. Por mais que esses dados não representassem nenhuma alteração na acuidade visual ou qualquer outro parâmetro clínico, os autores desse artigo citam que talvez com uso mais prolongado ou com um acompanhamento mais prolongado, esses pacientes possam ter sim
alguma alteração a longo prazo, por mais que nenhum estudo demonstrou isso ainda. E, para finalizar, eu trouxe um artigo bem interessante, que eu já comentei agora no slide anterior, que ele faz algumas comparações bem didáticas e simples para a gente entender da retinopatia por inibidores da MEK, e aí fazendo uma analogia ao nosso quadro de hoje, com a central serosa. Então, em relação aos achados fundoscópicos, como eu já comentei, a retinopatia por inibidores da MEK, ela tem essa presença de líquido em multilocalizações no polo posterior, que ele cita uma média de até 6 focos de líquido por olho, e ela não apresenta aquele aspecto em calha que é típico da central serosa. Então, a gente consegue perceber uma animação aqui com um aspecto fundoscópico de ambos os quadros. E em relação aos achados de OCT, ele também faz algumas diferenciações, tanto no baseline dos pacientes, tanto no aspecto enquanto está acumulando líquido e depois na resolução do quadro. Então, acho que principalmente no aspecto do OCT. No baseline é importante a gente diferenciar a espessura da coroide, que está normal nos quadros de inibidores da MEK, e está aumentada, na maioria dos casos, de central serosa. Em relação ao período de acúmulo de líquido subretiniano, os quadros de inibidores da MEK não possuem a presença de descolamentos de epitélio pigmentar, enquanto que nos casos de central serosa isso pode acontecer. E após a resolução do quadro, como eu comentei anteriormente, os pacientes com toxicidade por inibidores da MEK, eles apresentam um EPR sem qualquer alteração crônica, enquanto que nos casos de central serosa é bem marcante essa alteração crônica de EPR. Então, eu tentei trazer aqui algumas alterações da retinopatia por inibidores da MEK, que faz uma analogia à toxicidade da tintura de cabelo com a central serosa. Era isso. Obrigado. Excelente, Bernardo. Excelente o caso. Excelente caso. E parabéns pela Lívia por ter acertado aí o diagnóstico, e a revisão do Bernardo foi excelente, revisando tanto os inibidores de MEK quanto o central serosa e comparando essas alterações. Parabéns, Bernardo. Excelente. Se tiver algum comentário aqui, para a gente não atrasar mais, é só mandar pelo chat que a gente comenta aqui, tá? Agora, se a Melissa puder compartilhar o artigo, a Melissa é R1, e o artigo fala da importância do fluido intrarretiniano e do fluido subretiniano, da presença deles no prognóstico de pacientes com DMRI, né? O fluido intrarretiniano a gente sempre trata, né? Agora, o fluido subretiniano, dependendo do artigo, é um pouco controverso. A gente deve tirar todo o líquido subretiniano ou a gente pode manter uma certa quantidade no tratamento. E esse artigo é um artigo de revisão. Ele faz como se fosse uma meta-análise dos artigos anteriores para ver qual a conduta, principalmente na presença de fluido subretiniano, qual é a importância no prognóstico visual desses pacientes. Então, Melissa, se quiser detalhar o artigo. Certo. Boa noite a todos. Gostaria de agradecer primeiro ao Dr. Sérgio pela orientação. Como ele disse, essa é uma revisão sistemática da literatura sobre o impacto dos fluidos intraretinianos, subretinianos, no desfecho funcional dos pacientes com DMRI neovascular. Então, de forma breve, o artigo introduz os sinais de atividade da doença, né, que seria a mudança da acuidade visual do paciente, uma nova hemorragia, o aumento da espessura macular e a evidência de novo fluido ou persistência dele, além da evidência do crescimento da membrana neovascular. Sendo que a presença e a localização desses fluidos pode determinar o desfecho visual do paciente recebendo a terapia anti-VEGF. Então, o objetivo primário desse artigo foi determinar exatamente o impacto que cada um desses fluidos teria na acuidade visual dos pacientes, principalmente ao longo do primeiro ano de tratamento. E como objetivo secundário, avaliar esse desfecho visual em outros intervalos de tempo e o ônus do tratamento e a sua segurança. Ele selecionou estudos entre 2006 e 2020, e foram estudos randomizados e estudos observacionais. Por fim, depois de toda a análise dos critérios de exclusão, foram avaliados 27 estudos. O primeiro deles foi o estudo EXARD, com 353 pacientes que foram avaliados ao longo de 1 ano. E o que viram nesse estudo foi que o fluido subretiniano, logo no início do tratamento, foi identificado como preditor favorável em relação ao ganho da acuidade visual corrigida do paciente dentro desse primeiro ano.
No estudo CAT, que foi um estudo que os resultados foram avaliados ao final do primeiro ano, do segundo ano e do quinto ano. Esse slide é um resumo sobre o primeiro e o segundo ano do acompanhamento desses pacientes, em que nesse gráfico aqui de cima, ele mostra que os pacientes com fluido intrarretiniano tiveram associação com uma pior acuidade visual ao final desse primeiro e segundo ano, que são esses pacientes da barrinha vermelha, quando comparado aos pacientes que não possuíam fluido intrarretiniano, essa barrinha cinza. Já o fluido subretiniano, com envolvimento foveal, que são os pacientes na barrinha vermelha desse gráfico de baixo, foi associado a melhor acuidade visual em todos os intervalos de tempo avaliado no estudo, quando comparado aos pacientes que não possuíam o fluido subretiniano com envolvimento foveal. No fim do quinto ano, esses achados se mantiveram. A ausência do fluido subretiniano inicial foi um preditor de pior acuidade visual nesses 5 anos, e o fluido intrarretiniano continuou associado a pior acuidade visual, sendo que também teve uma análise do fluido subepérreo foveal, que apresentou aqui nesse gráfico uma tendência a melhor acuidade visual quando comparado à sua ausência ou à presença dele extrafoveal. O estudo VIEW foi um estudo grande, com 2.412 participantes, em que nesse estudo também viu que o fluido subretiniano estava associado a uma maior mudança da acuidade visual corrigida do paciente ao final do primeiro ano, quando comparado aos pacientes que não possuíam fluido subretiniano, com ganho de cerca de 2,11 litros. E quando avaliava o fluido intrarretiniano, ou um descolamento de EPR logo no início do tratamento, foi associado a menor melhora da acuidade visual ao final do primeiro ano do acompanhamento. Esse estudo Harvard foi um estudo com 1.097 participantes ao longo de 2 anos, em que também viram que o fluido subretiniano, logo ao início do tratamento, foi associado a uma chance 2 vezes maior de atingir uma acuidade visual boa, de cerca de mais de 20/40 no primeiro ano de acompanhamento, quando comparado com os pacientes que não possuíam fluido subretiniano. E também no segundo ano foi associado a um bom desfecho visual. Também foi associado ao fluido subretiniano quando ele possui uma área total de extravasamento da membrana menor que 4,5 vezes a área do disco. Esses pacientes estavam propensos a ter um ganho visual maior do que quando o fluido subretiniano estava associado a uma área de extravasamento maior do que essa. Além disso, viram que um aumento pequeno do fluido intrarretiniano já causava um efeito negativo na acuidade visual, cerca de menos 4 letras. Este outro estudo, Montblanc, com 255 pacientes ao longo de 1 ano, já viram que o fluido subretiniano não teria um impacto dentro de 1 ano na acuidade visual do paciente, porém o fluido intrarretiniano inicialmente no tratamento está associado a uma redução significativa do ganho da acuidade visual. Nesses gráficos do estudo, os pacientes que apresentam fluido intrarretiniano são os pacientes das linhas em vermelho, que no final do acompanhamento de 12 meses, eles em todos os grupos apresentam uma acuidade visual menor do que os pacientes que não possuíam os cistos intrarretinianos, que são os pacientes em azul. Esse outro estudo, com 404 participantes em 1 ano, também não viu impacto na acuidade visual corrigida do paciente com a presença do fluido subretiniano, mas viu com a presença do fluido intrarretiniano uma menor mudança da acuidade visual no primeiro ano. E, por fim, o estudo FLUID foi um estudo em que os pacientes eram tratados com ranibizumab, um grupo era tratado até a resolução completa do fluido subretiniano e do intrarretiniano, ou seja, a retina ficava seca, e um outro grupo foi tratado até a resolução completa do fluido intrarretiniano, mas foi permitido o paciente ter até 200 micros de fluido subretiniano. E o que foi visto, né, nesses 2 gráficos, os pacientes que foram tratados até a retina ficar seca são esses da linha contínua, e os pacientes em que foi permitido essas 200 micras do fluido subretiniano é a linha pontilhada. Ao final do acompanhamento de 2 anos, esses pacientes apresentavam a mesma mudança da acuidade visual. Então, não demonstrou efeitos negativos quando essas 200 micras eram toleradas do fluido subretiniano. Além disso, esse foi o único estudo que fez uma associação com o número de injeções e notou a redução do ônus do tratamento por um menor número de injeções dentro dos 2 anos de acompanhamento. E vou falar brevemente dos estudos observacionais que foram incluídos nessa revisão sistemática, que os estudos prospectivos, eles também avaliaram que pacientes que tinham fluido intrarretiniano tinham uma acuidade visual corrigida pior do que em olhos com fluido subretiniano isolado. E esses pacientes, após 3 injeções intravítreas, os olhos que ficavam secos, sem nenhum tipo de fluido, apresentavam uma melhor acuidade visual do que quando comparado com olhos que permaneciam com o fluido intrarretiniano. Porém, esses olhos secos apresentavam uma acuidade visual semelhante aos olhos que apresentavam fluido subretiniano isolado após as 3 injeções.
Em relação aos estudos retrospectivos que foram incluídos, também foi visto algo semelhante, em que o fluido subretiniano apresentava uma melhor acuidade visual no primeiro e segundo ano do que os olhos que não apresentavam esse fluido subretiniano, e o fluido intrarretiniano foi associado a pior acuidade visual no quarto mês, no primeiro e no segundo ano. Então, como síntese, né, do artigo, essa é a primeira revisão sistemática sobre a relação desses fluidos e a acuidade visual nos pacientes com DMRE exudativa em tratamento com anti-VEGF. Então, o fluido intrarretiniano, seja inicial ou persistente, acabou afetando negativamente a acuidade visual durante o tratamento, sendo que essa força de associação aumentou durante esses anos e a localização foveal, principalmente, apresentou uma pior acuidade visual quando comparada à localização extrafoveal. Isso pode ser explicado, como o artigo aponta, pelo o fluido intrarretiniano representar um possível dano da membrana limitante externa, né, com a disfunção das células de Miller, afetando os fotoreceptores e a transmissão do impulso visual. Já o fluido subretiniano, a síntese dele é que a maioria dos estudos sugere que o fluido subretiniano não afeta negativamente a visão, se ele estiver presente tanto no início quanto no primeiro ano de tratamento, e o estudo CAT que mostrou que no 5º ano de acompanhamento, os pacientes que apresentavam o fluido subretiniano acabavam tendo uma melhor acuidade visual do que aqueles que não apresentavam. Um dos motivos dessa diferença entre os dois fluidos é que no subretiniano a membrana limitante externa estaria intacta com os fotoreceptores funcionantes. Além disso, esse fluido poderia fornecer oxigênio e nutriente aos fotoreceptores e uma possível área de isquemia suprida por essa membrana neovascular formada. Em relação ao fluido sub-EPR, ele foi pouco estudado e poucos relatos de desfecho dele em relação à acuidade visual. Alguns reportaram que não havia perda visual na sua presença, e o estudo CAT que mostrou uma melhora da acuidade visual quando ele estava presente. Então, como limitação desse estudo, ele incluiu alguns estudos retrospectivos, estudos que possuem diferentes metodologias e métodos estatísticos. Mas o que ele fornece de evidência atual é que após o início do tratamento com as drogas anti-VEGF, regimes de tratamento que não toleram o fluido intrarretiniano, mas toleram o fluido subretiniano, que se mantém estável, seja de tamanho ou na acuidade visual do paciente, pode permitir que o paciente atinja sua melhor acuidade visual, ao mesmo tempo que minimiza o ônus do tratamento com menor quantidade de injeções. Era isso, muito obrigada. Excelente, Melissa. Parabéns, viu, pela sua revisão. Excepcional. E a Melissa foi atrás de todos os trabalhos para trazer os gráficos todos, para apresentar todos os estudos que ela apresentou. Isso não tem na revisão do artigo. Então, Melissa, parabéns pela tua apresentação, viu? Excelente. Obrigada. E o último slide, que é a última conclusão do estudo, basicamente resume, né, isso que é essa evidência atual que a Melissa escreveu. É perfeito, é assim que a gente conduz esses pacientes. A gente tolera fluido subretiniano desde que o paciente não perca a acuidade visual, né? E pelo menos até 200 micra, o fluid trial diz que a gente pode tolerar, né? E isso vai fazer com que a gente injete menos nesses pacientes e mesmo assim a gente consiga manter a melhor acuidade visual dos pacientes. Parabéns, Melissa, excepcional, viu? Muito bom. Obrigada, professor. Olha. Então, agora você descompartilha a tela e a gente vai passar para o caso cirúrgico, que o João Bertocco vai apresentar. O João é fellow, foi preceptor ano passado e vai apresentar um caso aí bem interessante, desafiador. João, se quiser apresentar. Tá, joia. Dá para me ouvir direitinho? Dá para ouvir, tá ótimo. Pode ir. Tá, joia. Obrigado. Gostaria de agradecer ao professor pelo convite, né, também ao Dr. Leandro pela ajuda na condução do caso e aos doutores Tomás e Ana, Pedro, Thiago e a Melissa, né, que ajudaram aí na condução do caso também. Então, é um caso de um homem de 68 anos, né, que tinha uma baixa de acuidade visual no olho esquerdo, que piorou nos últimos 5 meses. Ele contava de antecedente pessoal uma hiperplasia prostática benigna em uso de uma medicação manipulada, uma hidrocefalia a esclarecer que tinha sido submetida a maneirocirurgia em 2018. Tinha uma história de uma FACO em março de 2022 no olho esquerdo, no olho direito em abril de 2022. E nessa história ele contava pra gente que teve uma baixa de acuidade visual progressiva nesse olho esquerdo, até que identificaram uma catarata em serviço externo, né? Foi feita a FACO. Ele evoluiu com uma piora da acuidade visual durante o pós-operatório, identificaram uma ferradura, né, temporal superior, foi tratada com laser e continuou com essa piora de acuidade visual até que decidiu procurar em São Paulo
o auxílio para a investigação, né? Então, o olho direito ele tinha acuidade visual de 20/20 com essa refração, né? O olho esquerdo com uma acuidade de movimento de mãos. A pressão intraocular era de 11/16. Na biomicroscopia do olho direito, no paciente pseudofásico, sem nada digno de nota, né? No olho esquerdo, pseudofásico com uma lio de peça única com uma descentração leve nasal inferior. E o fundo de olho que a gente apresenta aqui. Então, o olho direito, nenhuma alteração significativa. E aqui o olho esquerdo, né, o olho da queixa no maior aumento. A gente consegue observar que na região temporal inferior, o paciente tinha um descolamento de retina que acometia a mácula, né, com essa alteração aqui inferior. Aqui, temporal superior, dá para ver um pouquinho das marcas de laser, né, não dá para ver bem a rotura, era uma ferradura com uma extensão considerável, assim, pegava cerca de 1 hora de relógio de extensão, bastante periférica, e dava para visualizar o bloqueio posterior dessa rotura, né. Aqui, olhando um pouquinho melhor a porção inferior, a gente consegue ver esse PVR, né, aqui nessa região, que se estende até a periferia, tangencialmente aqui, né, e diante desse... aqui também tem o OCT, né, mostrando melhor o descolamento de retina aqui na região da mácula, aqui na região temporal inferior do PVR, né, que às vezes leitona um pouquinho mais difícil de notar. Então, resumindo, né, o paciente de 68 anos que fez uma FACO em serviço externo, foi identificada uma ferradura temporal superior cerca de 1 mês depois da cirurgia, uma baixa de acuidade visual progressiva, e no fundo de olho um descolamento de retina temporal inferior que acometia a mácula, não tinha nenhuma rotura localizada aqui na região temporal ou inferior, né, que tinha sido visualizada no exame, com o PVR associado já. Diante de um caso desses, eu gostaria de abrir para discussão sobre qual seria a melhor conduta, né, e como manejar esse caso no intraoperatório, como manejar o PVR nessa região mais periférica. Perfeito, João. Tá super bem documentado aqui, dá para a gente conversar. Então, eu queria perguntar, olha, para o Jorge e para o Carlos. Então, primeiro, qual a cirurgia indicada aqui para... A gente tem um caso de cronicidade de um descolamento de retina com formação de um PVR linear subretiniano, pelo que dá para ver aqui na foto, certo? Então, qual a técnica cirúrgica aqui adequada, se vocês associariam uma interflexão escleral à vitrectomia, né? E como vocês removeriam qual a técnica cirúrgica mais adequada para remover esse PVR subretiniano, né? Qual o tamponante que usariam e o pós-operatório como seria feito? Quem quiser começar falando, o Jorge ou o Carlos, fica à vontade. Professor, só para complementar, nessa região aqui mais posterior, ele tinha um componente pré-retiniano também. Também, é verdade. Então, ele tem uma atração dos vasos. Isso. Ele deve ter um PVR nessa região contraindo esses vasos. Você vê que os vasos estão contraídos, então deve ter também um componente de PVR focal aí, epirretiniano, certo? Muito bom. Jorge, então, Carlos? O descolamento crônico com PVR pré e subretiniano, e parece que esse PVR se estende mais anteriorizado aí. Eu pensaria em botar uma faixa com um buckle localizado nessa região temporal inferior e fazer uma vitrectomia. Para tirar esse PVR subretiniano, geralmente a gente tenta fazer uma retinotomia pequena, tenta com a pinça fazer sem fazer grandes retinotomias nessa região. Se não conseguir, aí eu pensaria em fazer uma retinotomia maior, mas tentaria tirar somente removendo o subretiniano. Mas o buckle ajudaria, porque eu acho que, além desse subretiniano, na região mais anteriorizada, aí deve ter um encurtamento de retina, então o buckle daria um suporte. Perfeito. Então, um buckle mais vitré, uma remoção
com uma retinotomia pequena do PVR linear subretiniano, uma dissecção do PVR epirretiniano na arcada temporal inferior e provavelmente tamponamento com uma inferior, talvez com um óleo de silicone, certo, Jorge? Concordo, eu esqueci. Eu faria óleo com certeza. Tá. Carlos, como você abordaria? Concordo, eu acho que o Jorge abordou aí perfeitamente, e só acrescentaria que você já completou que realmente o tamponante seria o óleo, né? Nada a acrescentar, não. Tá. E se eventualmente com uma retinotomia pequena a gente não conseguir tirar, a gente enrosca na pincinha de PVR de dissecção, a gente vai rodando a pinça como se fosse espaguete, né? Macarrão. Isso, A espaguete. técnica do espaguete, como eu mencionei. Você Isso, sai rodando e tentando tirar todo o PVR subretiniano. É que às vezes falha a tua internet, Jorge. e tem muito. Alô? Às vezes está falhando a tua internet, fica cortada. Eu estou completando aqui o que você está falando. Oh, desculpa. Porque eu tô no hotel aqui, a internet está ruim. Sem problema. Eu ia só falar que o PVR já antigo, às vezes é mais fácil tirar do que o PVR recente. A técnica do espaguete num TPR desse antigo, às vezes tá bem durinho o PVR, ela sai total. Sim. Agora, eventualmente, se você não consiga tirar tudo e mantém a tração, você faz a troca fluido-ar e você ainda tem componente tracional, aí, como você falou, você ampliar a retinectomia e fazer uma retinectomia inferior para tirar todo o PVR, né? Caso a retinotomia focal pequena não dê resultado, certo? É isso. Certo. Eu só acrescentaria uma coisa que eu estou tentando fazer. Steve Chow sempre diz que a melhor forma de você ampliar retinotomia é quando você faz a troca e você está sob ar. Eu tenho tentado fazer isso, é uma coisa interessante, porque você não precisa ampliar muito. Você fez a troca, tem um pouquinho de tração, está levando, está entrando ar por baixo, você amplia e quando assenta você não precisa. E quando você faz a retinotomia sobre líquido, Falhou de novo, mas quando você faz sobre... uma área maior do que menor. Isso. Então, o ar consegue evidenciar melhor se você precisa ampliar a tua retinectomia ou não, se tem tração ou não. Com o perfil fica difícil a gente ver isso, porque ele tem uma pressão maior e ele simula que a retina tem um comportamento adequado de alívio da tração, que na verdade ele não teve. O ar consegue ver melhor isso, certo, Jorge? É isso, né? Concordo, é isso a ideia. Tá. Então, João, aqui foi unânime, tá? Buccal mais Vitré, mais remoção dos PVR subretiniano por retinotomia inicial, depois retinese não der certo, e dissecção do PVR na arcada temporal inferior do PVR epirretiniano, tá? Joia. Obrigado. Eu vou, então, continuando. A indicação foi de uma faixa vitrectomia mesmo, né? Acabamos não colocando o buccal, mas colocamos o implante da faixa de silicone, né? E no intraoperatório, então, só para complementar aqui algumas coisas, realmente a gente fez um mapeamento intraoperatório e não achamos nenhuma rotura aqui na região, mas a rotura inicial, né, aquela temporal superior, ela tinha um bloqueio não muito suficiente aqui na porção mais anterior dela, né? A gente completou esse bloqueio no intraoperatório. E eu tenho um pouco do vídeo da cirurgia, a gente não conseguiu gravar muito, que estava com problema ali na câmera, não estava conseguindo filmar muito, mas aqui eu peguei uma parte eu já havia removido, deixa eu voltar aqui, eu já tinha conseguido remover uma boa porção aqui do PVR, né? Eu fiz o DVP, coloquei um pouco de perfluor na mácula para proteger e ajudar na contratração, removi o PVR dessa região até aqui um pouco mais posterior. Acabei induzindo uma rotura durante a indução do PVR. Eu cheguei a posicionar o chandelier, mas acabei ajudando aqui com a iluminação.
mas quando chegou numa porção mais periférica, né, com componente subretiniano associado a esse componente pré-retiniano, não estava mais sendo muito eficiente. Tentei remover esse PVA, essa parte pré-retiniana, eu cheguei a segmentar esse PVR pré-retiniano para conseguir dissecar ele tangencialmente, né, seguindo aquele plano em que ele estava, mas o PVR não saía, estava bastante aderido, não assentava a retina na troca, e aí eu acabei precisando finalizar a cirurgia com uma retinectomia mais extensa, né, temporal inferior, para conseguir aplicar melhor a retina. E aí, no primeiro pós-operatório, o paciente estava sem correção com uma acuidade visual de conta-dedos a 20 centímetros, uma pio de 10 milímetros de mercúrio, ficou com edema de córnea, 1 para 2 cruzes, né, mas câmera formada, LIO estável, com aquela descentração leve, a retina dava para vislumbrar aplicada. No sexto pós-operatório, né, na primeira semana, quando fui avaliar novamente, a acuidade de conta-dedos a 50 centímetros, mais uma pio de 24, e esse aspecto na câmara anterior, né? A gente via que a íris, nessa região temporal, ela estava toda abaulada, toda anteriorizada, né? Tinha aumentado um pouco essa descentração da LIO para a nasal inferior, aqui pelo reflexo vermelho. Aqui a gente pode ver pelo brilho, né? Dá para ver um pouco do brilho do óleo de silicone na câmara anterior, e dava para ver que ele vinha desde a câmara posterior até aqui preenchendo a câmara anterior, e aqui o Van Herrick da região nasal, né, com a câmara formada, e aqui temporal, onde a íris havia anteriorizado, estava totalmente colada no endotélio. Mas o fundo de olho, a princípio, estava tudo direitinho. Aqui a retina a rotura temporal superior, que acabei reforçando o laser, a região de dissecção do PVR, que com uma rotura acabei bloqueando, e fiz a retinectomia mais periférica, onde ainda tinha o PVR que não estava conseguindo ser removido, mas a retina estava colada, né, aqui mais inferior. E aí, diante desse caso, eu gostaria de perguntar para os senhores como conduziriam, né, na primeira semana de pós-operatório, eu cheguei a perguntar ao paciente se ele teve alguma crise de tosse, um esforço muito grande. Ele negou qualquer esforço extra-habitual que ele tenha dito, né, que fugisse do comum, mas apareceu com essa alteração na primeira semana do pós-operatório. Tá. Então, Jorge Carlos, esse paciente teve uma migração, então, de silicone para a câmara anterior, provavelmente pela fragilidade zonular que ele tinha naquela região temporal da lente trocular. Isso fez dar uma desorganizada, então colocou a íris de encontro à córnea aí, né? Fez uma atalamia, certo, João? Temporal? Isso, aqui temporal. E tem óleo de silicone aí na câmara anterior. Então, primeiro, eu acho que a gente concorda, talvez vocês concordem em retirar o óleo de silicone. Qual seria a melhor técnica para remover? Então, você pode usar, eventualmente, viscoelástico e tirar esse silicone para não deixar entrar mais silicone. O problema aí é você retirar isso e continuar vindo silicone no lugar dele, né? Então, a gente pode usar algum material, eventualmente ar. O ar é mais difícil porque sai da posição. O outro é viscoelástico, que você poderia remover depois com ar no final da cirurgia, tá? Vocês querem fazer um comentário? Como vocês atuariam nessa situação? Silicone na câmara anterior associado à hipertensão ocular? Está me ouvindo? Estou, Jorge, pode falar. Eu perdi parte da sua explicação, mas uma das formas de você tirar isso aí é fazer a troca só da câmara anterior do óleo com viscoelástico e baixo peso molecular. E aí você, de um lado você injeta, e do outro lado você faz uma paracentese, e você consegue tirar, deixa ele com baixo peso molecular e por alguns dias controla a pressão.
mas ele já está com a pressão alta. Pode ser que isso seja complicador, mas tentaria ao máximo não remover o óleo da câmara vítrea, porque está tudo perfeito e vai acarretar problema. Perfeito, Jorge. A ideia é essa mesmo. Você não tinha ouvido, mas eu falei basicamente isso, tá? Carlos? Acho que também faria o mesmo, Pimentel. Acho que realmente é uma situação difícil, né? Também concordo que não tem como remover o óleo de silicone aí da cavidade vítrea nesse momento. Viscoelástico, talvez realmente seja a melhor opção. Tá, perfeito, perfeito. O único, porém, aí é depois deixar com viscoelástico, o problema é hipertensão ocular e inflamação que ele pode causar logo depois, né? A gente deixar é mais simples, porque aí não tem como o silicone migrar novamente, né? O problema é inflamação e hipertensão ocular, então talvez no final a gente tentar trocar o viscoelástico por ar e deixar com ar. Não é uma situação simples, porque a gente não consegue barrar esse mecanismo de entrada do óleo de silicone, né, na câmara anterior. Então, uma outra ideia para evitar isso é colocar um hashtag localizado, vertical aí nessa situação, né? Dá um trabalho infernal fazer isso no olho recém-operado, né? Então, você passar os fios e daí você impediria que o óleo de silicone continuasse migrando. Talvez não precise disso, você precisa fazer 2 incisões em cima e embaixo, passar o fio, não é uma coisa simples de fazer nesse caso, mas eu acho que foi a descrição original do hashtag, foi para impedir migração de óleo de silicone para a câmara anterior, tá? E você não faria o hashtag centralizado em relação à córnea, mas descentralizado nessa região em que você tenha essa lesão zonular, por onde está vindo o silicone. Então, João, como é que você fez aí? Você mostra o resultado. Tá joia. Então, realmente foi proposto só manipular a câmara anterior, né, sem remover o óleo de silicone da cavidade vítrea. Então, foi proposta uma remoção com auxílio de 2 paracenteses, né, uma para retirada do óleo de silicone e outra para injeção de material viscoelástico. E eu não tenho a filmagem, mas à medida que eu fui injetando viscoelástico, eu ia orientando ele anteriormente e na direção em que tinha o desnível com viscoelástico eu entrei aqui na região nasal, né? Ia direcionando para anterior e para a região da íris anteriorizada, né? Colabada com a córnea e removendo da região superior. À medida que o visco ia preenchendo a cavidade, a íris foi descendo e tamponando essa região. O óleo de silicone ele saiu da câmara posterior e o material viscoelástico conseguiu tamponar a saída de mais óleo de silicone. E aí, com a cavidade toda preenchida, já a íris já reposicionada e a cavidade toda preenchida de metil, né? Eu comecei a lavar toda a íris, jatear levemente assim a íris com carbacol, né, para conseguir melhorar um pouco ali o bloqueio ali do diafragma e do cristaliniano, né, fechar um pouquinho mais esse diafragma e depois tentei substituir o máximo possível da metilcelulose, realmente para a pressão não ficar muito alta e preenchi com ar a câmara anterior. Ele acabou evoluindo bem, né? Por enquanto eu não tenho, nesse pós-operatório mais recente, é um paciente que aconteceu tudo mais agora, então ele está no 14º pós-operatório agora essa semana da vitrectomia, e no 5º pós-operatório dessa remoção, né, do óleo de silicone. Ele está com TADEDs a 1 metro, ainda está com um pouco de edema, mas com essa refração ele chega a 2.400, né? A pressão sem nenhum hipotensor estava de 18, já melhorou, né? E o aspecto, ele ainda tem essa descentração da lio, né? Mas a câmara anterior, ela já está bem ampla, já está bem normal agora, e
não teve mais nenhuma migração de óleo de silicone para a câmara anterior até o momento. E o fundo de olho agora no 14º pós-operatório, eu acabei, com um excesso de zelo, acabei reforçando um pouquinho mais essa região mais posterior, onde tinha a roturinha, né? Fiz um pouco mais de laser, mas passando o OCT aqui na mácula e nessa região antes que a gente tinha o outro OCT, dá para ver que a retina está colada com alguns pequenos bolsões de líquido subretiniano, né? E aqui na região macular, a mácula toda aplicada, mas a gente já vê que tem uma perda significativa da retina externa, né? E é esse o caso. Obrigado. Excelente, João, excelente. Mostrou primeiro a cirurgia, depois uma complicação e a reoperação para tratar essa operação, que perfeito como o Jorge e o Carlos orientaram, né? Então, excelente, João. Obrigado pelo caso e parabéns pela conduta aí, pela cirurgia, tá? Continua acompanhando esse paciente. Eu acho, talvez seja incomum pela retinectomia ele refazer o PVR. Você tampou uma ruptura lá em cima, que era a origem desse descolamento crônico. Eu acho que vai evoluir bem e com 2 meses e meio, você consegue tirar o óleo de silicone, né? Eu já vou acompanhar bem de pertinho. Excelente, João, parabéns, tá? Obrigado. Parabéns. Obrigado, Jorge e Carlos, pelos comentários aqui no caso e pelos comentários gerais. Também agradeço a Cleide e o André e o Irata e a Joyce pelos outros comentários, né, dos outros casos. Agradeço a Sâmia pela apresentação do caso clínico, o Rui também, que fez o comentário no caso de Arada, o Bernardo, que apresentou a imagem, a Melissa, que apresentou o artigo, né, e agradecer de novo o João, que apresentou o caso cirúrgico, tá? E agradeço a todos os que assistiram, e quinta-feira que vem tem mais, tá bom? Um abraço para todos, ótima sexta-feira, ótimo final de semana, até semana que vem. Um abraço.